que o período da Reforma foi um período de transição em muitos sentidos, né? Se vivia o que se chama de cristandade, né? Uma cristandade é uma sociedade cristã, né? Onde não crer é uma impossibilidade, né? A sociedade europeia desse período é uma sociedade angustiada com o tema da morte, com o tema da finitude. Pouco antes dos dias de Lutero, são inventadas pela Igreja da época as chamadas cartas de crédito. Nós precisamos considerar que a Idade Média, o ser humano da Idade Média, é um ser humano perpassado pelo medo. E havia boas razões para isso. A gente tem que dizer um nome que nem Martim Lutero. Ele não foi nem o primeiro, nem o único no seu tempo, nem mesmo o último dos reformadores. Ao lado de Lutero, nós vamos ter um Philipp Melanchthon, que vai dar uma contribuição muito importante na questão da língua grega e de uma versão do Novo Testamento na língua original. Mas os textos assim que mais marcam o movimento como tal, o deslanchar do movimento da Reforma, são textos que foram então publicados no ano de 1520, que são 4 textos da liberdade cristã, que é, digamos assim, uma fundamentação da ética cristã. É o das boas obras, onde Lutero também desenvolve a ética cristã na perspectiva do Decálogo. Então ele interpreta aqui os 10 mandamentos na perspectiva da ética cristã. Um escrito de reforma política, econômica e educacional destinado à nobreza do Império, né, a nobreza cristã de nação alemã, do cativeiro babilônico da Igreja. O cativeiro babilônico da Igreja, ele puxa o tapete praticamente da hierarquia romana, porque ele ataca o sistema sacramental, que é a forma pela qual se exercia o controle sobre a população. Talvez um dos temas que a gente possa resgatar assim, de uma forma muito importante para o nosso tempo é o tema da liberdade. Se nós estudamos a biografia de Lutero, nós vamos perceber que a ânsia de Lutero, ao longo da sua vida, especialmente jovem Lutero, é a busca pela liberdade. De onde veio a ideia de ser protestante? Mas como surgiu o termo pastor ou pastora na prática de culto? Que contribuições a reforma ou a reforma luterana traria para o contexto da pandemia? Houve uma redescoberta de muitos escritos de mulheres. Argula von Grumbach, Elisabeth Schitzel, são algumas delas. E aí se fala como elas expressam isso e como elas interpretavam esses escritos de Lutero, a partir das suas experiências. E há propostas de Lutero, para a educação, tanto no que se refere à organização de um sistema escolar, que ele defende que saia do monopólio da Igreja e seja, então,
a partir daquele momento de responsabilidade do poder público, quanto também de princípios que deveriam nortear a educação da população. Contemporâneos de Lutero são pessoas muito importantes como Leonardo da Vinci. Lembram da Mona Lisa? De Michelangelo Buonarroti? De músicos como Johann Walter. Lucas Cranach é um dos exemplos talvez mais importantes de como a própria reforma vai ser propagada através da arte. Por causa da reforma, a música vai ter um novo significado. E no culto luterano, mais tarde, nós vamos ter o grande envolvimento da congregação no canto e na participação. Lutero entende a música na intersecção com o culto, não algo separado que a gente faz a mais dentro do culto, mas algo que é parte do culto. Essa aqui é a principal edição crítica, acadêmica, que é usada para quem pesquisa o pensamento de Lutero. É a chamada edição de Weimar. É uma edição que começou, o primeiro volume foi publicado em 1883 e eles publicaram durante um século a edição de Weimar das obras de Lutero.